Senhor, um rei que trouxe a idolatria para Jerusalém, trouxe a idolatria para a tribo de Judá, para a nação de Judá. E por conta disso, se os irmãos forem ver no versículo 19, vai dizer que por causa da idolatria de Acais, Deus humilhou a nação. E no versículo 24, vai dizer que depois de tudo que Acais fez, depois de toda a idolatria, depois de ter abandonado a presença de Deus e ter feito um povo idólatra, a Bíblia vai dizer no versículo 24, do capítulo 28, ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. E a mensagem que eu quero trazer hoje, quando o pastor falou que o tema era desperta, o Espírito Santo tocou no meu coração. E o que é despertar? Despertar é sair da inércia. Despertar é se colocar em movimento. Quem está dormindo, quem está precisando despertar, está parado. Então é necessário que a gente se coloque em movimento. E o que é se colocar em movimento? É buscar a Deus. É buscar a presença de Deus. E o que eu quero trazer para os irmãos essa noite é que quando a gente busca Deus de forma diferente, Deus também responde a gente de forma diferente. E quando eu falo de forma diferente, buscar a Deus de forma diferente, entenda que eu estou querendo dizer que quando a gente busca a Deus de forma intensa, Deus responde na mesma proporção. Então a Bíblia vai dizer acerca desse rei chamado Ezequias. Ezequias, após a morte de seu pai, o rei Acais, ele assume o trono. E o interessante aqui é que, como a gente leu, Acais, ele fecha as portas do templo e ele impede o povo de adorar. Ele impede que o povo acesse a casa de Deus para adorar. E a Bíblia vai dizer no versículo 3 do capítulo 29 que nós lemos: no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, Ezequias abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E aqui começa o que eu falei sobre se colocar em movimento, se despertar. O primeiro passo que a gente tem que fazer, como Ezequias fez, no primeiro ano, no primeiro mês do seu reinado, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu, ele abriu as portas do templo. Mas como assim ele abriu as portas do templo? Foi cantado hoje aqui: essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a casa dele. Então, quando a Bíblia diz que ele abriu as portas do templo, trazendo um contexto para a nossa vida, é a gente abrir as portas do nosso coração para o Espírito Santo entrar. Esse é o primeiro passo para despertar. Abrir as portas e reparar. Porque a Bíblia diz que Jesus falou: eu estou à porta e bato. Então nessa noite é necessário abrir a porta. É necessário uma atitude. Para despertar precisa ter atitude. Precisa se posicionar. Uma pregação do Deus precisa sair da janela. Então a Bíblia vai dizer que no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a primeira coisa que ele fez, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E o que eu quero trazer para os irmãos hoje é que a gente abra as portas do nosso coração. O primeiro passo para um despertamento espiritual é deixar o Espírito Santo entrar. E a Bíblia vai dizer, continuando no versículo 5, ele disse: ouçam-me, levitas, santificai-vos agora e santificai a casa do Senhor, Deus de vossos pais. Tirai do santuário toda a imundícia. Segundo passo para despertar, após se colocar em movimento, após a gente dar o primeiro passo, que é abrir as portas do nosso coração para o Espírito Santo entrar. Quando o coração está aberto, as portas estão abertas, é necessário que a gente retire tudo que tem de ruim lá dentro. É necessário que a gente purifique o nosso coração, que a gente retire toda a imundícia. É isso que ele está dizendo. Ele manda os sacerdotes, os levitas se purificarem e retirar de dentro toda a imundícia. O que isso significa? É tirar de dentro do nosso coração aquele nosso famoso pecado de estimação. Aquilo que a gente não consegue largar, aquele vício, aquela coisa que a gente quer buscar a Deus, mas aquilo sempre atrapalha a nossa intimidade com Ele. E é isso que o Espírito Santo está falando. Ei, para despertar, precisa abrir a porta e precisa tirar toda a imundícia de dentro do coração.
E o que é isso? É buscar Deus de forma diferente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, meu Deus. Glória. Mas como funciona essa questão de tirar do nosso coração as imundícias e aquilo que nos afasta de Deus? A Bíblia vai dizer que no versículo 17 do capítulo 29: começaram, pois, a santificar no primeiro dia do primeiro mês. Ao 8º dia do mês, vieram ao pórtico do Senhor e santificaram a casa do Senhor em 8 dias. E no 16º dia do mês, acabaram. Então, tirar as coisas que estão aqui dentro é um processo. Não é da noite para o dia, existem coisas que são difíceis. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente quer abandonar alguma coisa e a gente acha que vai ser, de repente, vai ser da noite para o dia. Eu vou no culto hoje e a partir daqui acabou, eu não faço mais. Realmente existem coisas que Deus pode libertar sim, mas existem coisas que são processo, para que você aprenda, pelo processo que você passou, a valorizar aquilo que Deus te deu, a valorizar a presença de Deus. E depois, no versículo 24, ele vai dizer: os sacerdotes os mataram, matando aquele cordeiro, e com sangue fizeram uma oferta pelo pecado ao pé do altar, para expiação de todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e oferta pelo pecado por todo Israel. Então, o que é despertamento? Despertamento, o primeiro passo é abrir as portas e reparar. O segundo passo é tirar tudo que há de ruim dentro do coração. E o terceiro passo? O terceiro passo é reconhecer a necessidade de arrependimento. Porque a Bíblia vai dizer que primeiro ele fala com os levitas e ele fala para reparar o templo. Ele diz para abrir as portas e retirar a imundícia, e só depois ele traz a congregação para dentro do templo. E a primeira coisa que a congregação faz é reconhecer os seus pecados. Então é necessário que a gente abra as portas do nosso coração. É necessário que a gente reconheça os nossos pecados. E o que é reconhecer pecados? Reconhecer pecados não é quando eu sei que eu errei e eu digo que não vou fazer mais e passo por isso. Não. Isso é remorso. Quando eu me sinto apenas culpado por aquilo que eu fiz, isso é remorso. Arrependimento precisa ter confissão de pecados. É necessário que no nosso íntimo com Deus a gente tenha essa comunhão de chegar para Deus e falar: Senhor, eu pequei, eu transgredi os teus mandamentos, eu entristeci o teu Espírito Santo, e confessar os pecados. Só que às vezes é difícil vencer. E aqui eu trago ao Espírito Santo, aos adolescentes, uma mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração. Quando ficar difícil para vocês vencer o pecado, quando ficar difícil para vocês confessarem, e se bem vocês perceberem que sozinho não dá, vocês têm um casal para ajudar vocês. Vocês têm um pastor para ajudar vocês. Não tentem vencer sozinho aquilo que vocês não conseguem. É para isso que Deus levanta líderes, é para isso que Deus coloca pastores, para ajudá-los nesse processo. E no versículo 31, para fechar o capítulo 29, a Bíblia vai dizer: disse ainda a Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram o holocausto. O que isso significa? Que até agora a gente viu a iniciativa de um homem, o rei Ezequias. Esse homem influenciou os levitas e sacerdotes a purificarem o templo e a arrumarem as portas. E esse grupo, esse pequeno grupo, influenciou toda a congregação a levar o arrependimento.
O que isso significa? Que se vocês se dispuserem a buscar Deus de forma mais intensa e de forma diferente, através de vocês, Deus vai começar a trabalhar em todo o grupo. Através do grupo, Deus vai começar a trabalhar em toda a igreja. Aleluia! E através da igreja, Deus vai começar a trabalhar em toda a cidade. Aleluia! Porque se a igreja estiver disposta a buscar Deus de forma diferente, de forma mais intensa, vai começar a acontecer alguma coisa diferente na congregação do Areia Fabrício. Aleluia! Alguma coisa que o pessoal do campo vai olhar e vai dizer, tem alguma coisa diferente ali. Aleluia! Estou vendo uma coisa diferente ali. E isso vai levar todo o campo de Santo Amaro a buscar a Deus. Por iniciativa de uma pequena pessoa, de um pequeno grupo. É Deus, aleluia. Então, aqui estão os passos para a gente despertar. Para a gente começar a buscar a presença de Deus de forma diferente. E agora no capítulo 30, o livro vai começar a dizer o que Deus faz em contrapartida a quem começa a buscá-lo de forma diferente. E o que é buscar a Deus de forma diferente? É ter compromisso com Ele. Para que vocês entendam, eu vou explicar buscar a Deus de forma diferente assim, ó. Eu leio a Bíblia todo dia, eu leio um capítulo. Eu vou assumir um compromisso com Deus, eu vou começar a ler Deus para Deus. Aleluia! Eu oro a Deus todo dia, 15 minutos, eu vou começar a orar juntos. Eu vou começar a dedicar mais tempo para Deus. Porque é engraçado que a gente fala de céu, a gente fala que a gente quer ir morar com Deus e às vezes a gente não tem tempo para ir aqui, então o que a gente quer fazer nisso? Então essa noite o que o Espírito Santo está querendo dizer para vocês que ele quer um compromisso. Amém, aleluia. Ele está chamando vocês para ter compromisso com isso. Para buscar mais a presença dele. E o que isso gera em contrapartida a toda a igreja? Capítulo 30, versículo 9. Porque se vós vos converteis ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos. E tornarão esta terra, porque o Senhor vosso Deus é misericordioso e compassivo, e não desviará de vós o rosto, se vos converteis a Ele. O que isso significa? No contexto desse texto aqui, a Bíblia diz que por causa da idolatria de Acais, uma parte do povo foi levado cativo. E ele está dizendo aqui que se o povo se converter dos seus maus caminhos, ou seja, se o povo entender que eles precisam abrir as portas do coração, que eles precisam retirar a imundícia de dentro do coração deles, e que eles precisam se arrepender dos seus pecados, Deus vai começar a trabalhar na família. Porque ele está dizendo aqui que através da busca do povo, Deus vai trazer de volta à terra aqueles que precisam ser levados. Então, quando a gente começa a buscar Deus de forma diferente, Ele começa a tratar da nossa família. Aquele nosso parente que foi levado e está escravo do pecado lá fora, Deus vai trazer. Os amigos da escola que estão lá fora, Deus vai fazer eles vir aqui dentro. Deus vai conversar. Isso é o que a palavra de Deus diz para quando a gente decide buscá-lo de forma diferente. Para quando a gente decide despertar. Fazer a vontade de Deus. Ter compromisso com Deus. Aleluia. Versículo 20. Continuando. Aquilo que Deus faz, aqueles que têm compromisso com Ele e buscam a presença dEle. Ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a alma do povo. Aqui a Bíblia vai dizer que Ezequias mandou o povo se purificar para eles celebrarem a Páscoa, para eles comemorarem aquilo que há muito tempo não havia, eles não comemoravam mais. E muitos não puderam se purificar conforme a lei de Moisés a tempo da Páscoa. Então Ezequias faz uma oração no capítulo 18, no versículo 18. E ele pede a Deus que Deus perdoe e Deus purifique o coração daqueles. E aí a Bíblia diz que Deus sara a alma do povo. O que isso quer dizer? Vocês lembram quando a gente falou que é um processo retirar isso?
que não é da noite para o dia, o povo levou 16 dias para tirar de dentro do templo. Quer dizer que essa noite, se você decidir buscar Deus de forma diferente, de forma mais intensa, ainda que o processo ele demore um pouquinho, mas é hoje que Deus vai sarar a tua alma. A cura de Deus para a tua alma é hoje, ela começa hoje, a partir do momento que você toma a sua atitude de começar a buscar a Deus de forma mais intensa. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Espírito Santo de Deus, da glória. Eu te amo, Jesus. Ó Pai querido, aleluia. Versículo 23. E concordou toda a congregação em celebrar outros 7 dias. E de fato fizeram com júbilo. O que isso significa? Avivamento. Porque a Bíblia vai dizer que eles começaram a celebrar a festa da Páscoa, uma festa que era para durar 7 dias, por causa da alegria daquilo que Deus fez na vida deles, durou 14 dias. E a gente viu uma coisa recente, há pouco tempo atrás, sobre isso, todo mundo, acho que todo mundo acompanha na internet, aquele culto que aconteceu nos Estados Unidos, que durou mais de 300 horas, não se falava de outra coisa. Só que o Espírito Santo que produz o avivamento lá é o mesmo que produz o avivamento aqui. A diferença está na atitude que a igreja vai tomar para buscar esse avivamento. Deus Santo. Aleluia. Porque muitas vezes a gente vem para o culto e a gente quer uma rotina. A gente chega aqui, a gente segue tudo certinho. E quando dá 9 horas, às vezes o pastor está pregando, passa 9 e 5, já tem gente murmurando. É claro que a gente tem que ter ordem no culto, tem que ter horário para terminar. Mas eu estou falando daqueles momentos em que o culto está tão bom, está tão gostoso, que o Espírito Santo está falando tanto ao nosso coração. E às vezes a gente quer limitar a atuação do Espírito Santo. Só que aquele que busca Deus de forma diferente, ele entende que é o mover do Espírito Santo. Quando a gente começa a buscar Deus de forma diferente, Deus ele abre os nossos olhos espirituais e a gente começa a ver o que é Espírito e qual é a sua atuação. E a Bíblia vai dizer que existia 2 mulheres, Marta e Maria. E certa vez Jesus se hospedou na casa delas. E a Bíblia vai dizer que Jesus se hospedou na casa delas. Ou seja, Jesus estava onde? Jesus estava dentro da casa. Aqui é uma casa, e todos os cultos que nós estamos aqui, Jesus está presente na casa. A presença dele está aqui. Interessante que são 2 situações, 2 mulheres com reações totalmente diferentes. A Bíblia fala que enquanto Marta se preocupa com os afazeres, Marta se preocupa com aquilo que é terreno, Maria se preocupa com uma coisa. Ela se preocupa com apenas uma coisa, a mais importante: se colocar aos pés de Jesus. Porque ela entendeu que quando a gente busca Deus de forma intensa, Deus responde também de forma intensa. E muitas vezes a presença de Jesus está na casa e a gente se preocupa com as coisas lá fora. Aleluia. Mas essa noite Deus está querendo dizer: ei, se preocupa apenas em se colocar aos pés dele. A presença dele está aqui, se derrame aos pés dele. Assuma um compromisso com ele hoje, dizer: Deus, hoje eu quero começar a te buscar de forma diferente. Eu quero começar a te buscar de forma mais intensa. E sabe o que é interessante nessa passagem? É que além de Marta, ela não querer aproveitar a presença de Jesus que estava na casa, ela ainda queria tirar a presença de quem estava ali. E ela chega para Jesus e pede para deixar Maria ajudar uns a fazer. E Jesus fala para ela: sabe o quê? Ei, aquilo que foi dado não será tirado. O que Jesus está falando? Ei, se você buscar a minha presença, ninguém tira. Se você buscar hoje, se você começar hoje a se dedicar a passar tempo comigo, aquilo que eu vou te dar, ninguém tira. A minha presença ninguém tira. Pode faltar tudo, o mundo pode tirar tudo, mas a minha presença ninguém tira. Aleluia. Isso é despertamento. Isso é se colocar em movimento, é dar o primeiro passo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, versículo 26, e aqui é uma das coisas que mais me chama a atenção, capítulo 30, versículo 26.
Houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não houve coisa semelhante em Jerusalém. O que a Bíblia está dizendo? Ei, por causa do que eles fizeram, por causa da atitude que eles fizeram, eles estavam vendo coisas que há muito tempo não se via. E os irmãos aqui que estão mais tempo na igreja, mais do que eu, que cresci na igreja, eu cresci ouvindo relatos dos anciões da igreja dizendo o que Deus fez na igreja primitiva, do que Deus fez no passado. Se a gente abrir o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vai ver o que Deus fez na igreja primitiva. As maravilhas que Deus fazia, libertava o povo da prisão, curava os enfermos, e o evangelho era propagado. Os irmãos que são mais tempos aqui vão lembrar do tempo em que era feito o culto, e no meio do culto enfermos eram curados. Eram orados, enfermos eram curados. Pessoas eram libertas de demônios. Há não muito tempo atrás, eu lembro do meu avô contando essas histórias para mim. Eles falavam para mim que começava o culto e pregando aqui na igreja, passava o pessoal lá fora. Ouvia a mensagem lá fora. Entrava na igreja, se ajoelhava, se convertia. Porque aquele povo entendia que eles buscando Deus de forma diferente, Deus respondia para eles de forma diferente. E o que o Espírito Santo está dizendo essa noite aí? Se a gente começar hoje a buscar a presença dele de forma diferente, a gente vai começar a ver o que os antepassados fizeram. A gente vai voltar a ver paralítico andar. A gente vai voltar a ver pessoas sendo libertas de demônios. A gente vai voltar a ver maravilhas que hoje é difícil a gente ver na igreja. E só precisa fazer uma coisa. Buscar a Deus de forma mais intensa. Assumir compromisso com Ele. E hoje é culto dos adolescentes, é congresso dos adolescentes. E eu direciono a palavra aos adolescentes. Porque, como eu falei, vocês não são o futuro da igreja, vocês são o presente. Deus chama vocês para fazer isso agora. Deus quer compromisso com vocês hoje. Deus quer derramar o Espírito Santo dele sobre vocês hoje. Aleluia. Deus quer batizar vocês com o Espírito Santo hoje. Aleluia. Glória a Deus. E para finalizar o versículo 30, o capítulo 30, versículo 27. Aleluia. E aqui traz uma palavra de conforto para a gente. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram para abençoar o povo. A sua voz foi ouvida. A sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Ei, quando a gente começa a buscar Deus de forma mais intensa, e a gente começa a assumir um compromisso com Deus, a gente tem a garantia que a nossa oração chega lá. A gente tem a garantia de que Deus está ouvindo a nossa oração. Entenda que quando Deus ouve a oração, Deus responde. E hoje Ele está trazendo resposta. Porque por mais que muitas vezes a gente parece que a gente ora e parece que não tem ninguém do outro lado, às vezes a gente passa por isso. A gente começa uma batalha espiritual, uma guerra espiritual, onde a gente ora e parece que Deus não está ouvindo. Mas deixa eu dizer para você, a palavra dele garante que aquele que assumir compromisso com Deus, ele ouve a oração. E o tempo certo ele traz resposta para você. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso. Aleluia. Para finalizar, no capítulo 31, versículo 1. E acabando tudo isto, seria a festa da Páscoa, todos os israelitas que se achavam ali saíram às cidades de Judá. Quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altares e os altos, por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. O que isso significa? Que o povo, depois de que eles buscaram a Deus, que eles se converteram dos seus pecados, e que eles receberam um avivamento da parte de Deus, e aquela festa que era para durar 7, durou 14 dias, a primeira coisa que eles fazem é derrubar todos os altares, todos os ídolos. O que é isso? Convencimento do pecado. Quem é que convence o homem do pecado? O Espírito Santo. E o que essa palavra quer dizer para a gente? Que antes de eles voltarem para casa, eles foram convencidos pelo Espírito Santo dos seus pecados. E o que Deus está querendo dizer essa noite? Ei, antes de você chegar em casa hoje, você assumiu um compromisso com Deus hoje.
de buscar a presença dele de forma mais intensa, Deus vai derramar o Espírito Santo antes de você chegar em casa. Você vai ser cheio do Espírito Santo antes de chegar em casa. Se você crê, você vai ser batizado com o Espírito Santo antes de chegar em casa. Oh, glória a Deus, uma graça de Deus, sinta a presença. Aleluia. Aleluia. Versículo 5 do capítulo 31, para a gente finalizar. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. E essa palavra falou no meu coração porque até pouco tempo atrás a gente estava falando que uma parte do povo estava cativo, uma parte do povo tinha sido levado cativo. E agora ele está falando que Deus fez na vida dele, proporcionou a eles que eles conseguissem doar tudo com abundância. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não estou querendo dizer que você vai começar a doar, eu estou querendo pregar prosperidade, dizer que você vai doar dinheiro e vai receber de volta, não. Eu estou falando que quando a gente começa a buscar a presença de Deus, a gente entende que a gente tem que dar para Deus aquilo que é mais precioso para a gente. E o que é isso? É o nosso tempo. Como assim nosso tempo? É que quando a gente começa a fazer as coisas para Deus de forma diferente, a gente começa a receber o Espírito Santo. E com a alegria que nós temos com o Espírito Santo, a gente começa a fazer a obra de Deus. E a gente começa a querer nos dedicar a fazer a obra de Deus. E aqui eu tenho um exemplo, casal que já está há quase 10 anos. Não? Para conseguir aguentar tanto tempo, tem que ser o Espírito Santo. Porque se não for a graça de Deus, se não for o Espírito Santo, não aguenta. Porque eles entenderam uma coisa, que quando a gente busca Deus, a gente tem o Espírito Santo, a gente faz com alegria para Deus. A gente faz com abundância daquilo que a gente tem. Oh, aleluia! Porque ministério, liderança, não é fardo, é privilégio. Servir a Deus não é peso. Servir a Deus é um privilégio que a gente tem por conta de tudo que Ele fez por nossa causa. Porque nada que a gente faça se compara com aquilo que Cristo fez por nós na cruz. Então essa noite, se você se colocar na presença de Deus, dar o primeiro passo, você vai começar a sentir uma alegria no seu coração. Você vai querer doar para Deus aquilo que você tem mais precioso, que é o seu tempo, a sua dedicação. E você vai ter alegria em fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Deus E agora eu quero ler o versículo poderoso. 10, depois o 20 e o 21 e a gente segue. Aleluia. Versículo 10. Então o sumo sacerdote Azarias da casa de Zadok e respondeu: desde que se começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda há sobra em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Versículo 20. E assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom, reto e verdadeiro perante o Senhor, seu Deus. 21. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus de todo o coração, fez e prosperou. O que isso significa? Glória a Deus. E quando a gente decide dar o primeiro passo e começar a buscar a Deus, a presença dele de forma mais intensa, Deus ele abençoa o povo. O que significa? Que Deus vai abençoar cada um individualmente, aqueles que buscaram a presença. Deus vai começar a abençoar a igreja e Deus vai começar a abençoar a sua família. Porque muitas vezes a gente só sabe pedir. A gente pede, precisa e pede para Deus. Mas em contrapartida a gente não oferece nada para Ele. E o que o Espírito Santo está dizendo hoje? Se a partir de hoje você assumir um compromisso de buscar a minha presença de forma diferente, de forma mais intensa, eu vou começar a abençoar a sua vida. Aleluia. Eu vou começar a abençoar a sua família. E eu vou começar a abençoar a igreja. É uma garantia dele. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que os irmãos ficassem de pé.